A graça e a paz esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazermos mais um breve vídeo, falando sobre uma questão que é muito importante, que é a respeito do sola escritura, ou somente a Escritura, que é um dos princípios defendidos por Martinho Lutero na Reforma Protestante. Veja bem, algumas pessoas confundem o sola escritura com o nuda escritura, certo? Sola escritura é uma coisa, o nuda escritura é outra coisa. Veja bem, o sola escritura, ou somente a Escritura, defendido por Martinho Lutero, vem dizer que toda doutrina tem que estar fundamentada na Sagrada Escritura. É diferente do nuda escritura, onde tudo tem que estar na Escritura e tudo se limita ao texto. É diferente, certo? Quando se trata do nuda escritura, acredita-se que tudo tem que se limitar ao que está escrito. É diferente do sola escritura. Sola escritura é que toda doutrina tem que estar fundamentada na Escritura. Isso aí, ou seja, não ignora as questões geográficas, culturais, históricas, certo? Por exemplo, muita coisa da tradição. Nós aceitamos muita coisa da tradição, certo? Mas não aceitamos da tradição aquilo que contradiz a Bíblia, aquilo que contradiz a Sagrada Escritura. Acontece que até mesmo muitos dos nossos irmãos protestantes também não sabem o que significa o sentido do sola escritura, do somente a Bíblia, certo? Então é justamente isso. Então, quando defendemos o sola escritura, somente a Escritura, nós estamos defendendo que toda doutrina tem que estar fundamentada na Escritura, certo? Mas isso não quer dizer que nós ignoramos tudo que é da tradição, tudo que é história, tudo que é da cultura daquela época. Não. Muitas coisas são importantes e precisam ser levadas em conta. Para você, inclusive, entender uma passagem bíblica, você precisa entender o contexto cultural, o contexto social, o contexto histórico, tudo isso é importante, certo? Então, nós não podemos negar as realidades externas, desde que elas não venham negar o que está escrito na palavra de Deus, certo? Então, nossa fonte de fé é a Bíblia, é somente a Bíblia, para estabelecer doutrina. Mas nós não dizemos que tudo está na Bíblia, certo? Porque existem coisas que realmente nós aceitamos e que não está explicitamente e claramente demonstrada na Sagrada Escritura. Por exemplo, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, a ideia, o conceito está na Bíblia, mas não está a palavra. Nós não encontramos a palavra Trindade na Bíblia. Por exemplo, nós acreditamos que Jesus tem duas naturezas, uma divina e a outra humana. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas onde é que está na Bíblia a palavra dupla natureza? Certo? Então, existem outros termos teológicos que nós não encontramos na Bíblia, mas nós encontramos a ideia, nós encontramos o conceito, certo? Então, amados irmãos e irmãs, precisamos compreender que há uma diferença entre sola escritura e nuda escritura. Não podemos confundir, certo? Então, que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.